E nós vamos começar o nosso flash curso, A Arte da Guerra. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui já. Ver se vocês estão vendo aí. Estão vendo, né? A Arte da Guerra, do Sun Tzu, estão vendo. Então, tá bom. Sempre falem para mim ou façam assim para eu poder saber se vocês estão ouvindo também, né? Se vocês estão vendo. Essa gravação vai ficar, né, para eu mandar para vocês o link amanhã. De noite fica subindo e amanhã de manhã eu já mando para vocês, de manhã ou à tarde, eu mando para vocês o link já para vocês terem isso privado, vai estar não listado no YouTube, que só vocês vão ter acesso. Vamos lá, então, que vale a pena a gente ver. Bom, o Sun Tzu, gente, ele nasce em 544 a.C., e morre em 496 a.C., né? Ele foi um general, estrategista e filósofo chinês, né? E principal nome relacionado à escola militar, né, de filosofia chinesa. Ele é o cara forte nisso, né? Ele é mais conhecido pelo seu tratado militar, A Arte da Guerra, composto por 13 capítulos, é um livro muito pequeno, de estratégias militares, nós vamos ver com calma. Sun Tzu, também grafado como Sun Zi, foi uma figura bem interessante, né? Histórica, cuja existência às vezes é até questionada, viu, gente, por vários historiadores. Seu nome de nascimento era Sun Wu, né, sendo Sun o seu sobrenome e Tzu um título que significa mestre, né? Tradicionalmente, Sun Tzu vivera no período das primaveras e outono da China, né? Deixa eu mostrar aqui, em 722 a.C. ou 481 a.C., né? Vocês, por favor, não achem que está errado. Vocês sabem, né? Vou falar para vocês só por falar, né? Mas quando é antes de Cristo, o número maior é o mais antigo, né? Então, 722 antes de Cristo é antes que 481, porque vai chegando perto do zero, né? Então, ele trabalhou como general do rei Hulu. E historiadores mais recentes que admitem a sua existência, né, datam o seu trabalho, A Arte da Guerra, do período dos reinos combatentes, que foi esses reinos combatentes foi de 476 a.C. a 221 a.C., baseado nas descrições da guerra desse livro e pela semelhança da forma de redação do texto com outros trabalhos feitos no início do período dos reinos combatentes chineses. Então, essa é a história do Sun Tzu, né? Esse é o livro que nós vamos trabalhar, né? A Arte da Guerra, né? Então, olha, qual é o segredo, né? O que faz, gente, um tratado militar escrito por volta de 500 antes de Cristo manter-se atual a ponto de ser publicado praticamente no mundo todo até os dias de hoje? E, gente, é matéria obrigatória, por exemplo, na Academia Militar das Agulhas Negras, é matéria obrigatória nas academias militares do mundo inteiro, principalmente dos Estados Unidos, né? Mas o que faz, né? Você vai ver que na Arte da Guerra, as estratégias transmitidas pelo Sun Tzu carregam um profundo conhecimento da natureza humana. A gente vai se encontrar muito aqui nesse livro, né? Elas transcendem os limites dos campos de batalha e alcançam o contexto das pequenas ou grandes lutas cotidianas, sejam ambientes competitivos, como os do mundo corporativo, sejam nos desafios internos em que temos que encarar
a as nossas próprias dificuldades. Por isso que A Arte da Guerra é um livro obrigatório também nos cursos de liderança e gestão em Harvard, em Stanford, em todas as grandes universidades, em Oxford, principalmente, em Cambridge, né, em todos eles, né? Então, uma coisa que é famosa do livro é essa frase aqui: se você não conhece a si mesmo nem o inimigo, você sucumbirá a todas as batalhas, né? Então, né, essa que é a frase principal dele. Então, vamos ver aqui, né, uma coisa interessante aqui, né? É um vídeo que eu achei muito bom, que fala sobre 5 lições do Sun Tzu e que dá a gente assim um resumo muito interessante do pensamento dele. Vamos lá. Digam para mim aí se está saindo o som, né? Vejam lá. Espera aí. Infeliz é o fato de quem tenta vencer suas batalhas e ser bem-sucedido em seus ataques sem cultivar o espírito da iniciativa. O resultado é a perda de tempo e a estagnação geral. O livro Arte da Guerra foi escrito por volta do ano 500 a.C. pelo general Sun Tzu para ser um manual estratégico capaz de guiar comandantes em conflitos armados rumo à vitória. A obra, dividida em 13 capítulos, aborda tópicos como planejamento bélico, manobras no campo de batalha, táticas de movimentação de tropas e a utilização de agentes secretos. Fala também sobre como lidar com diferentes terrenos e com o clima, além do relacionamento com suas tropas e, claro, com o inimigo. Por tudo isso, a arte da guerra tornou-se uma referência praticamente obrigatória nos círculos militares, considerado um verdadeiro tratado sobre o assunto que vem sendo publicado até os dias de hoje. Embora fale de táticas militares voltadas para os conflitos armados, o texto de A Arte da Guerra tem fundamentos filosóficos sobre o comportamento humano que servem de guia para líderes de equipe, empresários, empreendedores e empregados. Enfim, para pessoas comuns, como eu e você. Bom, se você acha que tem dias que parece que a vida é uma luta, então não saia daí. A arte da guerra pode te trazer um pouco de paz. Oi, eu sou Alex, e no Super Leituras de hoje vamos falar sobre 5 lições do livro A Arte da Guerra fundamentais para quem quer ser vitorioso nas batalhas do seu dia a dia. Afinal, momentos importantes de nossas vidas demandam planejamento, conhecimento, entendimento do contexto ou ter habilidades no trato com as outras pessoas. E é sobre tudo isso que vamos falar nesse vídeo. 1. Conheça a si mesmo e aqueles no seu entorno. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, você não precisa ter medo do resultado de centenas de batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não o inimigo, para cada vitória haverá uma derrota. Se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, você sucumbirá em todas as batalhas. Aqui no Super Leituras, já falamos muitas vezes sobre a importância do autoconhecimento. Sun Tzu é mais um pensador que frisa a necessidade de conhecer a si mesmo, entender quais são as suas fortalezas e onde você precisa melhorar. Mas em A Arte da Guerra, destaca também a necessidade de conhecer os pontos fortes e fracos do inimigo. Quer ver só? Vamos usar como exemplo o planejamento de sua carreira profissional. Conhecer a si mesmo é algo fundamental. Sabendo quais são os pontos fortes, você vai saber qual a melhor forma de colaborar com algum projeto. Conhecendo os pontos fracos, vai saber onde precisa investir em sua qualificação para continuar evoluindo. Nesse contexto de carreira profissional, você pode encontrar alguns elementos que é capaz de identificar como inimigos. Podem ser coisas bem diretas, como um colega falso e oportunista que te puxa o tapete o tempo todo, um chefe que só detona com você,
ou podem ser inimigos mais sutis. Aquele cafezinho de hora em hora, a conversa sem fim com o colega do lado, as notificações do celular, piadinhas por e-mail. Conhecer esses inimigos é fundamental para que você consiga lidar com eles. 2. Entenda que o excesso de sinceridade pode fazer mal. Quando formos capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Quando usarmos nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estivermos perto, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. Quando estivermos longe, devemos fazê-lo acreditar que estamos perto. Uma das táticas mais comuns e conhecidas nos conflitos armados é fazer o inimigo acreditar que você vai atacar em um ponto, enquanto você envia a maior parte de suas tropas para outro. Ao enganar o outro lado sobre sua situação ou intenções, você ganha uma preciosa vantagem. É claro que, de forma isolada, é inapropriado sugerir que se engane alguém. Mas há alguns contextos em que o conceito é válido, como aqueles momentos em que você se chateia ou se sente ofendido com o que alguém disse. Nessa hora, no calor do momento, invariavelmente, é melhor não dizer nada. A sinceridade imediata pode trazer o confronto e fazer você dizer coisas que não gostaria de ter dito. Quem nunca passou por uma situação assim e depois de refletir, concluiu que não havia razão para se chatear? Ou até mesmo quando se tem motivos para isso, você percebe que poderia ter se expressado de uma maneira mais centrada e tranquila. Com esse distanciamento, essa dissimulação, a possibilidade de entendimento será muito maior e você será o maior beneficiado. 3. Tenha a sabedoria de escolher as suas batalhas. Vencerá aquele que sabe quando lutar e quando não lutar. Nenhuma guerra é travada sem custos, seja financeiro, material ou humano, fora as condições variáveis como o clima, o tipo de terreno e o próprio inimigo. Por fim, toda guerra tem consequências. Sun Tzu afirma por tudo isso que o bom general não se engaja nas batalhas que surgem sem critério. É preciso determinar quais valem a pena. O mesmo vale para a nossa vida. Todos os dias somos colocados frente a frente com novas batalhas, umas menores, outras maiores. Antes de entrar de peito aberto em todas elas, faça uma reflexão. Quais serão as consequências? Qual é a relação custo-benefício para mim e para todos que estão envolvidos? Ou seja, precisamos saber quais lutas devemos lutar e quais devemos declinar. Fala a verdade. Todo mundo tem um tio, primo ou cunhado com uma visão política extrema ou que é fanático por um clube de futebol e que não dão espaço para um diálogo natural com argumentos contraditórios. Não é bem melhor evitar esses assuntos na reunião de final de ano? Desconverse se por acaso eles surgirem. Ninguém vai ganhar nada com uma eventual discussão. E ainda há o risco de se colocar toda a família em uma situação constrangedora. 4. Acredite em si mesmo e naquilo que você está fazendo. Na guerra, o estrategista vitorioso só busca a batalha depois da vitória ser conquistada, enquanto aquele que está destinado à derrota luta primeiro e depois busca a vitória. De nada adianta uma tropa bem treinada em informações detalhadas do exército inimigo se o general não se preocupa em desenvolver uma estratégia capaz de os levar à vitória. Confiar apenas na força bruta nas batalhas não garante sucesso. Muito pelo contrário. Por isso, é preciso trabalhar a parte tática e desenhar a vitória antes de dar o primeiro passo rumo à batalha. Após a 5ª lição, vou até entregar a melhor estratégia para se vencer os desafios que a vida nos impõe. Fica de olho. Qualquer que seja a sua área de atuação, você precisa acreditar em si mesmo e confiar no que está fazendo. Imagine a apresentação de um projeto para um grupo de investidores. Não basta mostrar conhecimento técnico e estar preparado com informações de mercado,
pesquisas que sustentem sua tese e o perfil do consumidor. É fundamental que os outros sintam que você acredita em tudo o que está dizendo. Afinal, como as outras pessoas vão confiar e acreditar se você mesmo dá sinais de que não tem confiança nem a crença naquilo tudo que está dizendo? Além do conhecimento e da preparação, a autoconfiança é fundamental se você deseja ser vitorioso. 5. Esteja sempre preparado. O general que vence uma batalha faz muitos cálculos em seu templo, onde a batalha é travada. O general que perde uma batalha faz poucos cálculos antecipados. Assim, muitos cálculos levam à vitória e poucos cálculos levam à derrota. Quanto mais, nenhum cálculo. É pela atenção a esse ponto que posso prever quem tem mais possibilidade de ganhar ou perder. Estar preparado, qualquer que seja a situação, é fundamental para se atingir qualquer objetivo. Saber os custos das campanhas, como são os terrenos em que as batalhas serão travadas, e planejar o abastecimento das tropas, dentre várias outras coisas, são pontos fundamentais segundo Sun Tzu. Você já deve ter conhecido pessoas que são extremamente talentosas, mas não conseguiram chegar às esperadas vitórias por falta de foco, de empenho ou por se acomodarem depois de um relativo sucesso nas primeiras investidas. Para chegar onde você quer, é necessário que essa dedicação seja constante e não esmoreça jamais. O esporte brasileiro pode nos dar exemplos extremamente positivos sobre o que é essa verdadeira motivação. Ayrton Senna e Oscar Schmidt são sinônimos de talento inegavelmente acima da média nas quadras e nas pistas de corrida. Mas também são conhecidos pelo fato de que suas vitórias vieram também por meio de uma preparação intensa e dedicação extrema. Oscar era sempre o último a deixar os treinos, praticando arremessos sozinho. E enquanto os outros pilotos voltavam para casa em dias de chuva, Senna pegava o seu kart e praticava incansavelmente para melhorar sua técnica na pista molhada. Caso você não queira mais ser refém daquela motivação passageira, fogo de palha, conheça aqui a estratégia que te prometi e descubra o que pode realmente mover sua vida. Se esse vídeo foi útil, escreva nos comentários. Vou vencer minhas guerras. Aproveite e curta e compartilhe o vídeo para levar paz a mais pessoas. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Grande abraço e até a próxima. Então, gente, vocês viram aí, né, que é super interessante, né, essa rápida análise que ele faz, porque ele trouxe, né, para a realidade nossa, né, da empresa, do cotidiano, etc. Então, lá, vamos ao livro, né? Nós escolhemos essa edição pelo prefácio, que só tem nessa edição de bolso, e que foi escrita, como eu disse, pelo professor Juan Antônio Fernandes, professor de administração da China Europe International Business School de Xangai. É um prefácio que vale muito, né, a gente ver, e eu fiz aqui um resumo dele para ter uma ideia. Primeira coisa, gente, é que o sucesso de uma empresa, assim como o sucesso militar, depende de 4 condições de acordo com o Sun Tzu. A primeira delas é um objetivo comum. O Sun Tzu bate isso o tempo inteiro. Se todo mundo não tiver um objetivo comum, né, se o exército todo não tiver, se a empresa não tiver, quer dizer, não vai dar certo. Né? A segunda coisa é uma reação ao ambiente, quer dizer, ele fala muito isso, quer dizer, depende de onde vai ocorrer a sua batalha, né? O seu dia a dia. Quer dizer, como é que... então, ele fala assim, combatendo pântano é uma coisa, combatendo numa montanha é outra coisa, combatendo no rio é outra coisa. Então, você tem que se adaptar e reagir, né, com inteligência ao ambiente. Isso vale também para nós, né? Quer dizer,
como é que é? Você trabalha numa multinacional alemã, você trabalha numa... você é franqueado de uma franquia, você é o dono da empresa, quer dizer, você está... Onde você está, por exemplo, instalado, né? A diferença que nós estamos vendo aqui. A gente tem gente lá do interior do Rio Grande do Sul, gente de Altamira, no Pará, e como o Luciano, que tem uma indústria no ABC, né? Tinha uma indústria no ABC, a Prodigy, né? Então, são ambientes completamente diferentes, né? Então, reagir bem a isso. Tem que ter uma liderança capaz. Sem liderança capaz, é impossível vencer uma batalha, vencer uma guerra. Né? Ele fala não só os generais, né? Os generais são importantes, mas o segundo escalão também, né? Os oficiais superiores, como ele chama. Então, formar essa liderança. E a quarta coisa é que ele bate muito, que eu acho que é muito legal, é um fluxo de informação eficiente. Tanto é que o último capítulo, que é um dos que eu mais gosto, né, fala da espionagem, quer dizer, você ter espiões competentes. Se você não tiver espião competente, você perde a guerra, né? Então, essa coisa, né, do fluxo de informação eficiente, né? Então, é uma coisa... Então, objetivo comum, vamos dar uma olhada nessas coisas aqui, ó. Uma empresa na qual os líderes e os funcionários se unam em torno de um objetivo comum será sempre bem-sucedida. Olha, portanto, a maior responsabilidade do líder é unificar a empresa em torno de um objetivo comum. Isso, gente, ele bate nos 13 capítulos, né? A maior responsabilidade de um general é unificar o seu exército em torno de um objetivo comum. Né? Essa união, como é que é conquistada? Ela é conseguida pelo exemplo dado pelo líder. Né? Aí é que está... Por isso que esse livro é tão interessante, né? Porque ele fala muito de valores, né? Ele é muito ambíguo, né? Mas, como nós vamos ver, né? É muito duro no relacionamento com pessoas, mas ele fala muito disso, o exemplo dado pelo líder. A harmonia na organização e o caráter exemplar do líder são os dois lados de uma mesma moeda. A autoridade do comandante decorre da nobreza de seu caráter e do exemplo que ele dá. Então, como que você consegue essa harmonia, né? Então, ela decorre, né? Ela é um produto da nobreza do caráter do líder e do exemplo que ele dá. Os comandantes devem evitar os conflitos internos, estimular a ordem e a disciplina e apresentar um modelo a ser seguido. Isso serve também para a nossa liderança. Os líderes devem ser capazes de atrair pessoas diferentes, olha isso, há 2.500 anos atrás, com opiniões e experiências distintas e uni-las para a realização de um objetivo comum, condição necessária para o sucesso. Então, aquela coisa que hoje se fala muito da diversidade na empresa, etc., né? Tá aí, ó. Eles devem chegar a atrair pessoas diferentes, com opiniões, experiências distintas e uni-las, né, para a realização de um objetivo comum, condição necessária para o sucesso. Né? Bons comandantes sabem respeitar a diversidade e são capazes de coordenar pessoas com ideias e conceitos díspares, estimulando-as a trabalhar por uma mesma meta e alcançando a unidade num ambiente diversificado. Né? Vejam se isso vale ou não para hoje, é a mesma coisa, né? É exatamente a mesma oração aqui, né? É respeitar a diversidade, coordenar pessoas com ideias e conceitos díspares,
estimulando-os a trabalhar por uma mesma meta, alcançando a unidade num ambiente diversificado, né? Então, essas coisas. Em resumo, né, o segredo do sucesso, tanto há 2.500 anos como hoje, reside na conquista, né, em resumo, reside na conquista da união. Prestem bem atenção, porque esse resumo aqui ele é fundamental, né? Então, o segredo ele reside na conquista da união em torno de um objetivo comum. A primeira coisa, ele bate isso, né? A primeira coisa é conquistar a união das pessoas em torno de um objetivo comum, com um líder que respeite a diversidade. Um líder, a diversidade dos indivíduos, e se empenhe em criar um ambiente de trabalho harmonioso, né? Sem se descuidar do ambiente externo, que conte sempre com novas informações, né? Informação para ele é a base, isso que é bonito do livro, né? A base do sucesso na arte da guerra é informação. E atue a fim de se adaptar às condições em transformação. Mais transformação que nós estamos vivendo no mundo de hoje, impossível. Para isso é preciso líderes de caráter nobre e exemplar. Né? Vejam aí que é uma coisa que vale a pena a gente ler, né? Principalmente com essa visão de alguma coisa escrita lá atrás. Então, unir todo mundo num objetivo comum, o líder que respeite a diversidade dos indivíduos, crie um ambiente de trabalho harmonioso, mas sem se descuidar do ambiente externo, conte com informações fidedignas, como ele vai falar, e se adapte às condições em transformação. Para isso, tem que ter um caráter nobre e exemplar. Isso é uma coisa fundamental também, né? E aqui, gente, né, o líder, né? O líder desempenha um papel importante, né? Nesse modelo. E tem um ditado chinês que diz assim: um soldado incompetente, isso está no livro, né? Um soldado incompetente é um problema individual. Agora, um general incompetente é um problema de todo o exército. Né? Então, a liderança é fundamental. Né? Os líderes devem ser um exemplo para toda a sua empresa, a sua autoridade deriva, como disse lá atrás ele, da nobreza de seu caráter. Então, em contraste com a visão ocidental de liderança, na qual o líder se situa no alto da organização e esta serve, ou seja, a organização serve ao líder. Nesse modelo, o líder ocupa o centro da empresa e é ele quem serve a empresa, é ele quem a serve. Então, esse é o modelo do Sun Tzu. Vocês vejam que é uma coisa, né, atualíssima, né? Então, tão atual que eu trouxe aqui, né, um vídeo aqui, olha lá, quer ver? Tem um livro do Simon Sinek, um antropólogo corporativo americano, chamado Leaders Eat Last, ou seja, os líderes comem por último. Gente, isso é uma verdade. Ele viu, por exemplo, né, com os marinhos americanos, né, que os oficiais, os generais, eles se servem por último no refeitório. Sabe, os mais jovens, eles se servem primeiro. Quer dizer, então o que ele quer dizer? Que o líder é aquele que protege, que dá segurança. O time consegue ter muito maior desempenho quando se sente seguro, quando não se sente ameaçado, quando as pessoas não se sentem ameaçadas por uma demissão, por uma traição, por alguma coisa. Então, esse tipo de liderança ameaçadora, a liderança pelo medo, a gestão pelo medo, não funciona mais. Se algum dia funcionou no passado, era porque as opções eram muito poucas, então as pessoas se submetiam
submetiam a quase uma escravidão moral. Hoje não mais. O líder tem que ser aquele que está junto, aquele que acompanha, dá segurança, vai à frente, mas vai à frente junto com as pessoas, ouvindo, respeitando, dando segurança e confiança ao grupo. Pense nisso, querido. Sucesso. Então, gente, é isso aí. Agora, vamos ver quem é o James Clavell, que é quem fez a apresentação e a introdução desse livro, né? É muito interessante porque ele se dizia um inglês, meio irlandês e americano, nascido na Austrália, né? Mas cidadão dos Estados Unidos com residência, ora na Califórnia, ora em Londres, né? Ele foi educado na Inglaterra, serviu na Real Artilharia Britânica na Segunda Guerra Mundial, foi capturado na ilha de Java, internado em um campo de prisioneiros em Shanxi, né, o que influenciaria toda a sua obra, né? Ele começou a escrever romances, usando suas experiências como prisioneiro de guerra, e se tornou precursor dos formatos novos dos best-sellers. Escreveu diversas obras sobre a cultura oriental, entre elas o Taipan, o Geijin, o Shogun, né? Essas últimas talvez sejam essa última, né, o Shogun, a mais importante e a mais conhecida. Seus romances contribuem com o conhecimento da cultura oriental, com segredos até então não revelados e com uma postura sociopolítica de confronto aos tradicionais livros históricos. Foi também diretor de cinema, fez filmes de grande repercussão, como O Mestre com Carinho, com Sidney Poitier, né, e A Mosca de Cabeça Branca, na década de 50, refilmado depois na década de 80 como A Mosca. Ele morreu de câncer aos 69 anos, ao lado da mulher e dos 2 filhos. Esse é o James Clavell, né? Então, vamos ver alguma coisa da apresentação, né, feita por ele, que vale a pena também. Ele diz aqui, né, porque ele faz uma análise interessante do livro, né? Eu fiz aqui um resumo, né? O livro começa assim, né? A primeira parte começa o livro assim: a arte da guerra é de importância vital para o Estado. É uma questão de vida ou morte, um caminho tanto para a segurança como para a ruína. Assim, em nenhuma circunstância a arte da guerra deve ser negligenciada. Aí começa assim o livro e termina assim, dessa maneira. Apenas o governante esclarecido e o general criterioso usarão as mais bem dotadas inteligências do Exército para espionagem, obtendo dessa forma grandes resultados. Os espiões são os elementos mais importantes de uma guerra, porque neles repousa a capacidade de movimentação de um exército. Aí, o que nós vamos trazer para hoje, né? É a informação. Quanto mais informação você tiver do mercado, da concorrência, da sua empresa, mais sucesso você terá, né? O mérito supremo, outra coisa que ele cita, né, do livro. O mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Quer dizer, esse é o mérito supremo. Quer dizer, você não entra na guerra, você vai minando, né, a força do seu inimigo até que não precise lutar. Esse é o mérito supremo. Quer dizer, é você evitar a guerra, é você evitar a batalha através de uma guerra inteligente, de uma guerra, né, diferente da guerra de armas, né? Sun Tzu, cujo nome individual era Wu, né, nasceu no estado de X. Seu texto intitulado A Arte da Guerra chamou a atenção de Rolu, rei de Wu, e Rolu disse-lhe: olha, prestem bem atenção aqui, ó. Li atentamente seus 13 capítulos. Posso submeter sua teoria de dirigir soldados a uma pequena prova? E Sun Tzu respondeu que pode. E o rei perguntou: a prova pode ser feita com mulheres? E o Sun Tzu respondeu, né, que sim, né, calmamente.
Agora, vejam aqui, vamos ver agora aqui, eu vou ler, né, a história e daí, então, ele trouxe, né, o rei trouxe para o Sun Tzu 180 mulheres. Olha só, mulheres do palácio. E Sun Tzu dividiu-as em 2 companhias e colocou 2 das concubinas favoritas do rei na direção de cada companhia. Depois mandou que todas pegassem lanças e falou assim: suponho que saibam a diferença entre frente e costas, não é? Mão direita e mão esquerda. Eu suponho que vocês saibam isso. E as mulheres responderam: claro que sabemos, né? Sun Tzu prosseguiu: quando eu disser sentido, tem de olhar diretamente para frente. Quando eu disser esquerda, vou ver, tem de virar para sua mão esquerda. Quando eu disser direita, vou ver, precisam virar-se para sua mão direita. Quando eu disser meia volta, vou ver, vocês têm de virar de costas. As moças tornaram a concordar. Tendo explicado as palavras de comando, ele colocou as alabardas. Alabarda é aquele machado, né, que tinha naquele tempo, né, um machado bonito, é um machado diferente, né? E as achas, acha é uma lança, aquela lança que tem aquela ponta assim, tem uma volta também, né? Com ferro e uma lâmina, né? Então, ele colocou as alabardas e as achas de armas em forma para começar essa manobra aí. Então, ao som de tambores, deu a ordem. Direita, vou ver, mas as moças apenas caíram na risada. Elas não viraram, deram risada. Sun Tzu disse pacientemente: se as ordens de comando não foram bastante claras, se não foram totalmente compreendidas, então a culpa é do general. Assim recomeçou a manobra e dessa vez deu a ordem: esquerda, vou ver. Ao que as moças quase se arrebentaram de tanto rir. Então lhe disse: se as ordens de comando não forem claras e precisas, se não forem inteiramente compreendidas, a culpa é do general. Porém, se as ordens são claras e os soldados, apesar disso, desobedecerem, então a culpa é dos seus oficiais. Dito isso, ordenou que as comandantes das 2 companhias fossem decapitadas, as 2 concubinas preferidas do rei. Mandou cortar a cabeça das 2. O rei Wu estava olhando do alto de um pavilhão elevado e, quando viu sua concubina predileta a ponto de ser executada, ficou muito assustado e mandou imediatamente a seguinte mensagem: estamos, nesse momento, muito contentes com a capacidade do nosso general de dirigir as tropas. Se formos privados dessas 2 concubinas, nossa comida e bebida perderão o sabor. É nosso desejo que elas não sejam decapitadas. O rei falou. Sun Tzu retrucou ainda mais paciente: tendo recebido anteriormente de Vossa Majestade a missão de ser o general de suas forças, há certas ordens de Vossa Majestade que, em virtude daquela função, não posso aceitar. Consequentemente, imediatamente, mandou decapitar as 2 comandantes, colocando prontamente em seu lugar as 2 seguintes. Isso feito, o tambor tocou mais uma vez para o novo exercício. E as moças executaram todas as ordens, virando para a direita, virando para a esquerda, marchando para frente, fazendo meia volta, ajoelhando-se ou parando com precisão e rapidez perfeitas, não se arriscando a emitir um som. Então, Sun Tzu enviou uma mensagem ao rei dizendo: os soldados, senhor, agora devidamente disciplinados e treinados, prontos para a inspeção de Vossa Majestade. Eles podem ser utilizados como seu soberano o desejar. Mande-os atravessar fogo e água, e agora não desobedecerão.
Mas o rei retrucou: que o general pare o exercício e volte ao acampamento. Quanto a nós, não desejamos descer e passar os soldados em revista. Né? Em resposta, o Sun Tzu disse isso aqui, ó. O rei gosta muito apenas de palavras, mas não sabe transformar em atos. Quer dizer, na hora de fazer a coisa para valer, o rei pulou fora, não é isso? Depois disso, o rei Wu viu que Sun Tzu sabia como comandar o exército e nomeou o Sun Tzu comandante geral, né? Nomeou o general, e ele derrotou várias batalhas, etc, etc. Né? Então, vocês veem. Então, em 1872, o texto A Arte da Guerra foi traduzido pela primeira vez para o francês, por um padre jesuíta, o padre Amiot, e há uma lenda que diz ter sido esse o pequeno livro, né, esse pequeno livro, a chave do sucesso e a arma secreta de Napoleão. Que se vocês forem ler o livro e virem e lerem a história de Napoleão, vão ver que é exatamente isso. Então, vamos ver agora, né, alguns capítulos hoje e daí algumas coisas, né, amanhã. O primeiro capítulo é a preparação dos planos. Né? Então, a preparação dos planos, eu vou ler aqui algumas coisas assim bem selecionadas mesmo. Né? Então, ele diz assim, a arte da guerra, eu não vou ler, é claro, o livro todo, né? A arte da guerra é governada por 5 fatores constantes que devem ser levados em conta, prestem atenção. São eles a lei moral, né, o céu, a terra, o chefe, o método e a disciplina. A lei moral faz com que o povo fique de completo acordo com o seu governante, levando-o a segui-lo sem se importar com sua própria vida e sem temer perigos. Né? A lei moral, que ele quer dizer é a seguinte: qual é o foco? Quer dizer, se o comandante, se o rei não tiver uma lei moral que inspire as pessoas a segui-lo, né, até a morte, como diz ele aqui, então já não dá certo. O céu significa a noite e o dia, o frio e o calor, o tempo e as estações, em que você tem que respeitar numa guerra. A terra compreende as distâncias, grandes e pequenas, o perigo e segurança, campo aberto e desfiladeiros, as oportunidades da batalha. O chefe representa as virtudes da sabedoria, sinceridade, benevolência, né, coragem e retidão. E deve-se compreender por método e disciplina a disposição do exército em subdivisões adequadas, as graduações de posto entre os oficiais, a manutenção de estradas por onde os suprimentos devem chegar às tropas e o controle dos gastos militares. Esses 5 fatores devem ser familiares a cada general. Quem os conhecer será vencedor. Quem não os conhecer, fracassará. Né? Então, ele fala assim, portanto, a gente tem que saber se o general tem uma lei moral. Tem lei moral mesmo, né? Quer dizer, se ele é moralmente defensável, né? Com quem estão as vantagens, né? Então, com qual soberano está impregnado pela lei moral? Qual dos generais tem mais competência? Quem tem as vantagens, as várias vantagens oriundas do céu e da terra, ou seja, do terreno? Em que lado a disciplina é mais rigorosamente aplicada e assim por diante. Né? Então, aí é que vai, né? Ele faz uma alusão, gente, a uma história de 150 a.C. até 220, que era a história de Cao Cao, um disciplinador tão rigoroso que, uma vez, de acordo com seus próprios e severos regulamentos contra o estrago das plantações, condenou-se à morte, ele mesmo, por ter deixado o seu cavalo entrar no milharal. Ele mesmo se condenou à morte e se matou. Né? Todavia, em vez de perder a cabeça, foi persuadido para satisfazer seu senso de justiça a cortar o cabelo. Né? Isso é muito simbólico, né? No mundo antigo.
Quando fizer uma lei, não permita que seja desobedecida. Se for seu infrator, deve ser condenado à morte, se ela for desobedecida, né? Então, e aí vai... Qual exército é o mais forte? De que lado oficiais e soldados mais bem treinados, em que o exército existe absoluta certeza de que o mérito será mais apropriadamente reconhecido e o demérito punido sumariamente. Então, aquela coisa da meritocracia que a gente está vendo nas empresas de hoje, olha de onde vem, né? Então, ele diz assim, né? Aproveite-se também de todas as circunstâncias e modifique os planos de acordo com as circunstâncias. Toda operação militar tem como base, né, o sucesso dela. Por isso, quando capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao utilizar nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estivermos perto, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. Quando longe, devemos fazê-lo acreditar que estamos perto. Preparar iscas para atrair o inimigo, fingir desorganização e esmagá-lo, né? Se ele está protegido em todos os pontos, esteja preparado para isso, né? Então, assim por diante. Se ele tem forças superiores, evite-o. Não é? Se o seu adversário é de temperamento irascível, procure irritá-lo mais ainda, porque daí ele vai ficar mais irascível e vai tomar decisões loucas, né? Finja estar fraco e ele se tornará arrogante. Se ele estiver tranquilo, não lhe dê sossego. Se suas forças estão unidas, as forças dele, né? Separe-as. Ataque onde ele se mostrar despreparado, apareça quando não estiver sendo esperado. O general que vence uma batalha faz muitos cálculos do seu tempo antes de ser travado o combate, como nós vimos, né? Então, é muito interessante esse primeiro capítulo, né? Planejar, né? Planejar, pegar informação, ver bem. O segundo capítulo, gente, é a guerra efetiva, né? Então, quando nos empenhamos numa guerra verdadeira, se a vitória custa chegar, as armas dos soldados tornam-se pesadas e o entusiasmo deles enfraquece, né? Nunca se esqueça, quando suas armas ficarem pesadas, seu entusiasmo diminuído, a força exaurida e seus fundos gastos, outro comandante aparecerá para tirar vantagem da sua penúria. Olha que coisa interessante, que você pega grandes empresas, grandes multinacionais, né, grandes, exatamente isso que acontece. Então, nenhum homem, por mais sábio, será capaz de evitar as consequências que vão advir da sua fraqueza. Assim, apesar de termos ouvido falar de precipitações estúpidas na guerra, a inteligência nunca foi associada a decisões demoradas. Então, decidir com rapidez. Por isso que você precisa ter informação para decidir com rapidez, decisões rápidas, né? Como ele diz aqui. A importância da rapidez no processo decisório é fundamental para o sucesso da batalha, né? Diz aqui o valor do tempo, isso é, estar ligeiramente adiante do adversário, vale mais do que a superioridade numérica ou os cálculos mais perfeitos com relação ao abastecimento. O que ele quer dizer é isso? Você tem que ter informação para estar sempre na frente, pensando na frente, né? Com estratégias à frente, né? Então, é muito interessante. Para que percebam a vantagem de derrotar o adversário, olha aqui, ó, né? Prestem bem atenção, os soldados, os nossos soldados precisam ser recompensados. Assim, quando se captura bens do inimigo, esses bens devem ser usados como prêmios, de forma que todos os soldados tenham um forte desejo de lutar, cada um por sua conta. Então, portanto, nos combates de carros, quando 10 ou mais deles tenham sido tomados, devem ser dados como recompensa aos que primeiro os tomaram. Nossas próprias bandeiras devem ser substituídas pelas do inimigo e os carros misturados e usados em conjunto com os nossos. Os soldados capturados devem ser mantidos e tratados com bondade. Chama-se isso usar o inimigo aprisionado para aumentar
a nossa própria força. Então, nunca tratar mal o inimigo prisioneiro para que ele não se volte cada vez mais contra nós. Né? Na guerra, portanto, deixe que seu grande objetivo seja a vitória, e não campanhas extensas, né? Essa coisa de você entrar numa guerra extensa. Por isso, deve ser sabido que o comandante dos exércitos é o árbitro do destino do povo, o homem de quem depende a nação para que fique em paz ou em perigo. Então, a divisão dos lucros, né? Divisão de resultados, o PPR, veja aí, né? O Exército, então, né? Os conselhos que ele dá sobre a guerra efetiva. Né? O terceiro é a espada embanhada, que também é interessante. Ó. Lutar e vencer em todas as batalhas não é a glória suprema. A glória suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Na prática, a arte da guerra, a melhor coisa é tornar o país inimigo totalmente intacto, quer dizer, não, né, esse que é o objetivo, não adianta você tomar o país inimigo destruído. Danificar e destruir não é tão bom. Assim também é melhor capturar um exército inteiro que destruí-lo. Capturar um regimento, um destacamento, uma companhia, sem os aniquilar. Portanto, a mais perfeita forma de comandar é impedir os planos do inimigo. Né? Vejam aí. O chefe habilidoso conquista as tropas inimigas sem luta. Toma a sua cidade sem submeter ao cerco. Derrota o reinado dele sem operação de campo muito extensas. Esse é o método de atacar com estratagemas, de usar a espada embanhada, ou seja, a espada na bainha. Não é? Embora um combate obstinado possa ser dado por uma força pequena, esta acaba por ser capturada sempre por uma força superior. O general é o sustentáculo do Estado. Né? Então, é aquela coisa, quer dizer, o líder é o sustentáculo da empresa, né? O CEO é o sustentáculo. Né? Então, é muito, né, importante, ele vai falando essa coisa da espada embainhada. Um hábil empregador de homens usará o prudente, o bravo, o cobiçoso e o burro, pois o prudente terá prazer em aplicar seu mérito, o bravo a sua coragem e ação, o cobiçoso é rápido em tirar vantagem e o burro não teme a morte. Aqui deixa eu contar para vocês, né, a história de Napoleão, por isso que a gente fala que era o livro de Napoleão. Napoleão dizia que ele tinha 4 tipos de soldados. Né? Ele tinha os soldados de Napoleão. Ele falava, eu tenho os inteligentes com iniciativa, os inteligentes sem iniciativa, os inteligentes sem iniciativa, né? Os burros sem iniciativa e os burros com iniciativa. Então, ele dizia, os inteligentes com iniciativa eu trago para o alto comando. Os inteligentes sem iniciativa são aqueles oficiais superiores que a gente dá ordem e eles obedecem, né, comandando uma companhia, uma divisão. Agora, os burros sem iniciativa, a gente põe logo na frente da batalha, que é para morrer, quer dizer, são os primeiros a serem mortos, você põe na linha de frente de qualquer batalha. E os burros com iniciativa, você mande embora do exército, você não permita, porque um burro com iniciativa é capaz de fazer perder as maiores batalhas. Olhe de onde é isso, gente. De onde Napoleão falava isso, né? Desse livro aqui. Né? Então, aqui, ó, há 5 fundamentos para a vitória. Será vencedor quem souber quando lutar e quando não lutar.
Será vencedor quem souber como manobrar tanto as forças superiores como as inferiores do seu exército. Será vencedor aquele cujo exército estiver animado do mesmo espírito em todos os postos, né? Do comandante-geral até embaixo. Será vencedor quem, organizado, espera para surpreender o inimigo despreparado, quer dizer, sabe a hora certa de atacar. Será vencedor quem tiver capacidade militar e não sofrer a interferência do soberano. Então, ele fala muito isso no livro, quer dizer, se você tem certeza do seu objetivo e o soberano lá, você botou o exército todo, né? A sua empresa toda, o exército todo, dentro daquela linha de vitória, e de repente vem uma ordem lá de cima para não fazer, o que ele diz respeite a ordem e faça. Ele fala isso mesmo. Seu conhecimento do inimigo e a nós, se conhecermos o inimigo e a nós mesmos, não precisamos temer o resultado de uma centena de combates. Se nos conhecemos, mas não ao inimigo, para cada vitória sofreremos uma derrota. E se não nos conhecemos nem ao inimigo, aí sucumbiremos em todas as batalhas. Tá certo? É uma das coisas mais fortes dele. Então, esse é o terceiro capítulo. O quarto capítulo, gente, é o seguinte, táticas, né? As táticas. Olha aqui. Os bons guerreiros de antigamente, ele dizia aqui, primeiro se colocaram fora da possibilidade de derrota e depois esperaram a oportunidade de derrotar o inimigo. Então, a tática significa você ver a hora exata de entrar na batalha. A oportunidade de derrotar o inimigo é fornecida pelo próprio inimigo. Então, você tem que estudar o inimigo para ver, através do estudo, então, do seu concorrente, no caso da empresa, né? Ele vai dar para você, né? O exato, a fraqueza, ele vai mostrar a fraqueza onde você vai entrar, né? Então, o general hábil na defesa esconde-se nos recessos mais secretos da terra, né? Do terreno. Né? O hábil em atacar o faz como um relâmpago. Quer dizer, daí, quando você percebeu a fraqueza do inimigo, você tem que agir como um relâmpago. Ver a vitória apenas quando ela está ao alcance da vista da ralé não é o máximo da superioridade, diz ele. Como não é se alguém luta e vence e todo o império diz muito bem. O verdadeiro mérito é planejar secretamente, vejam bem, deslocar-se subrepticiamente, frustrar as intenções do inimigo, né, fazendo dissimulações, e impedir seus planos, os planos do inimigo, de maneira que, finalmente, o dia possa ser ganho sem o derramamento de uma gota de sangue. Erguer um fio de cabelo grisalho não é sinal de grande força. Ver o sol e a lua não é sinal de olhar acurado. Ouvir o ruído do trovão não é sinal de ouvidos curados. Né? Então, ele fala aqui, ó, né, o mundo em geral nada sabia desses planos, né? E o guerreiro, dessa forma, não conseguia uma reputação de sabedoria, já que todos os estados hostis submetidos antes eles se mergulhavam em sangue, né? Ele não recebia prêmio algum, quer dizer, ele falava que as guerras antigas eram guerras sanguinárias. Agora, o que ele diria? A terra é a guerra da inteligência, a arte da guerra é a guerra da inteligência, da estratégia, da tática. Um chefe consumado cultiva a lei moral e adere estritamente ao método e à disciplina. Portanto, está em seu poder controlar o sucesso. E o mesmo ocorre com a tática. Então, esse é o quarto capítulo, né, que ele fala. Agora, vejam os 5. Lembrem que esse livro, né, gente, foi escrito há 2.500 anos atrás, e a arte da guerra, e na China. Quer dizer, então, o quinto capítulo fala sobre energia. Em princípio, comandar uma grande força é a mesma coisa que comandar alguns homens. É apenas uma questão de dividir o seu efetivo. Né?
Combater um grande exército sobre seu comando, de modo algum, é diferente de combater um pequeno. É meramente uma questão de estabelecer sinais e senhas. Veja hoje o que fala de signos, né? Fala disso, olha só. Para garantir que toda a sua tropa possa aguentar o ímpeto do ataque inimigo e permanecer firme, faça manobras diretas e indiretas, né? Não há mais. Então ele diz aqui, ó, a tática indireta, eficientemente aplicada, é tão inexaurível quanto o céu e a terra, né? Ininterrupta como o fluxo de rios, né? Como o sol e a lua. Ela termina um ciclo e recomeça outro, como as 4 estações do ano. Quer dizer, o que ele diz é usar tática indireta, né? Em todo combate, o método direto não é o mais adequado, e sim o indireto. Não há mais que 5 notas musicais, e, todavia, a combinação delas dá origem a mais melodias do que todo mundo pode conhecer, né? No entanto, a combinação, né, não conhecemos mais que 5 paladares fundamentais: o ácido, o picante, o salgado, o doce e o amargo. E, no entanto, a combinação deles produz mais sabores do que ninguém imaginou, né? Porque são 5 notas musicais, gente, que no Oriente os sistemas de notas musicais é diferente, né, aqui do Ocidente, né? Então, é o que ele diz, portanto, o bom combatente deve ser terrível no seu ataque e rápido na decisão, né? A confusão simulada requer uma disciplina perfeita. O medo fingido exige coragem, tem que fingir medo, né? A fraqueza aparente pressupõe força. Esconder a ordem sobre a capa da desordem é apenas uma questão de subdivisão. Ocultar a coragem sobre um ar de timidez pressupõe um fundo de energia latente. Mascarar a força com a fraqueza é ser influenciado por disposições táticas. O que ele quer dizer aqui, gente, para a gente trazer para a realidade nossa, é o seguinte, quer dizer, quando ele fala em energia, você tem que usar a energia com inteligência. Então, por exemplo, você não pode pagar placer, como fala, por exemplo, quando falam mal de você na rede social, por exemplo, não vá responder gritando. Quando falam mal da sua empresa, de um produto seu, não vá calma, quer dizer, use, sabe, finja que você, de fato, a gente às vezes erra, mas finja fraqueza para você depois mostrar fortaleza, sabe? Dissimule muita coisa, sabe? Não se entregue, não vá de peito aberto, sabe? Cuidado com o que você fala, cuidado com... isso tudo que ele quer contar aqui, né? Então, aquele que for hábil em manter o inimigo em movimento, quer dizer, o inimigo falando mal de você, o inimigo conserva uma aparência enganadora, né, de acordo com o qual o inimigo vai agir, né? Ele vai agir achando que você está morto, né? Isso que ele diz. Sacrifica uma coisa que o inimigo poderá pegar, sacrifica uma coisa coloca um bode na sala, sacrifique uma coisa que seu inimigo pode pegar, lançando iscas, né? Ele o mantém em ação, né? Então, com um corpo de homens selecionados, você age como um relâmpago na hora certa. Quer dizer, às vezes você sabe, eu me lembro várias vezes, né? No Congresso eu ouvi isso várias vezes. O Paulo Guedes, por exemplo, ele manda um projeto de lei, né, de uma reforma, como foi o caso da Previdência, com um monte de coisa que ele não queria, que era, na verdade, para ser tirado. Porque se eu mandar alguma coisa para o Congresso, né, para os deputados e senadores, e eles não puderem mexer em nada, eles não vão aprovar. Então, eu boto um projeto cheio de coisa, que ele fala, isso é um absurdo, daí ele tira. E o que
o ministro fala, mas isso daí é muito importante, mas já que vocês vão tirar, então paciência, vocês é que mandam. Daí ele tira outra, mas eram coisas que foram postas para ser tirada. Isca, isso daqui é a arte da guerra, é isso aqui. Né? A gente faz muito isso, quer dizer, às vezes você vai fazer um contrato, né, com uma empresa, você coloca cláusulas no contrato que você já sabe que eles não vão aceitar, que é para dar chance de eles terem um pouco de poder da negociação. E falar, isso nós não aceitamos. Você fala, pois não, quer dizer, você já pôs ali, né, para não ser aceito. Quer dizer, isso que é a arte da guerra aqui, gente. Então, vejam aí, ó. O guerreiro inteligente procura o efeito da energia combinada e não exige muito dos indivíduos. Leva em conta o talento de cada um e utiliza cada homem de acordo com a sua capacidade e não exige perfeição daqueles que não têm talento. Não perca tempo, né, com essa gente aí. Né? Nós vamos hoje, né, até o 7, só a gente daí, amanhã a gente vê os... Olha o 6, pontos fracos e fortes. Vejam quanta coisa... Se você pensar num livro, né, desse tamanho aqui, escrito há 2.500 anos, para que o impacto de seu exército possa ser semelhante a uma pedra de moinho chocando-se com um ovo, quer dizer, ou seja, pedra de moinho é aquela pedra enorme, né? Utilize a ciência dos pontos fortes e fracos. Olha aí. Quem estiver primeiro no campo de batalha e esperar a aparição do inimigo estará descansado para o combate. Quem vier depois e tiver de apresentar-se vai chegar exausto. Se o inimigo estiver descansado, fustigue-o, né? Descansando, fustigue-o. Se acampado silenciosamente, force-o a se mover. Se está bem abastecido de provisões, faça-o ficar esfomeado, ou seja, né, bote o inimigo em desespero. Né? Ó, a arte divina, a sutileza do sigilo. Olha que aquele que tiver capacidade de atacar repentinamente das maiores alturas do céu, para que seja impossível ao inimigo defender-se. Assim sendo, os lugares a serem atacados são exatamente os que o inimigo não pode defender. Né? Aquele que for especialista em esconderijos defensivos das cavernas mais secretas da terra, torna-se impossível para o inimigo saber o seu paradeiro. Assim, os lugares que ele dominar serão exatamente os que o inimigo não poderá atacar. A arte da divina sutileza e do sigilo. Né? Se não quisermos combater, podemos evitar que o inimigo nos encontre, apesar de as marcas do nosso acampamento estarem esboçadas no chão. Tudo o que precisamos fazer é atirar alguma coisa estranha e inexplicável no caminho. Né? Então, você vai dissimulando. Né? O local onde pretendemos lutar nunca deve ser revelado. Olha que interessante. Né? Nunca deve ser revelado. Né? Daí, olha uma história que ele conta aqui. Tumu relata um estratagema de Shu Kuliang, em 149 a.C., durante a ocupação de Yangping, e perto de ser atacado por Susumá I, subitamente arriou as bandeiras. Ele baixou as bandeiras, parou o soar dos tambores, abriu os portões da cidade, mostrando apenas alguns homens ocupados em varrer e molhar o chão. Esse procedimento inesperado tinha um efeito premeditado. Susumá I, suspeitando de uma emboscada, realmente juntou o seu exército e retirou-se. Quer dizer, ele abriu o portão, ele vendo que estava sendo atacado. Olha a história que ele contou, né? Vendo que estava sendo atacado por um exército. Ele abre o portão da cidade, abre o portão, mostra meia dúzia de gente. O outro falou assim, isso é emboscada, velho, ó, e sumiu. Quer dizer, então, o local onde, né, nunca deve ser... Ao preparar arranjos táticos, o melhor a fazer é ocultá-los.
Oculte seus arranjos e estará salvo da curiosidade de espiões hábeis e das maquinações dos cérebros mais cultos. As táticas militares são o contrário da água. Esta, em seu curso natural, corre dos lugares altos velozmente para baixo. Na guerra, porém, o caminho é evitar o que é forte e golpeá-lo quando estiver fraco. Né? Então, você tem que analisar quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos fortes do seu adversário, quais são os seus pontos fracos, quais são os pontos fracos do adversário. Muitos vão falar parece aquela análise SWOT, né? Mais ou menos isso mesmo. Mas vejam lá, em 2.500 anos. E os 7 manobras, vamos ver. O 7, eu já vou pegar esse livro aqui, né? Sem harmonia no Estado, nenhuma expedição militar pode ser garantida. Sem harmonia no Exército, não pode haver formação de batalha. Né? Então, aqui ele fala de manobras. Olha, deixe seus planos ficarem secretos e impenetráveis como a noite. E, quando atacar, caia como um relâmpago. Quando saquear uma região, deixe o produto ser dividido entre seus soldados. Quando capturar um novo território, divida-o em lotes em benefício da soldadesca. Ele dá lote, né? Olha aqui que coisa interessante, gente. Ele conta essa história no livro. Tumu conta uma história relacionada com Wu Xi, na época em que ele lutava contra o estado de Qin, aproximadamente no ano 200 a.C. Antes que a batalha começasse, um dos seus soldados, um homem de audácia inigualável, atacou repentinamente sem ordem, voltando com 2 cabeças, soldados inimigos. Wu Xi mandou imediatamente matar esse soldado. Ao que um oficial ousou protestar, dizendo: este homem era um bom soldado e não merecia ser decapitado. O que o comandante Wu Xi respondeu: acredito realmente em que ele era um bom soldado, porém mandei decapitá-lo porque agiu sem ordens. Ele diz que toda vez que no Exército, ou aqui no caso da empresa, você começar a ver pessoas agindo contrariamente aos preceitos da empresa, você tem que punir, e punir severamente para dar exemplo, senão aquilo vai crescendo, Quem poupa os maus ofende os bons. Lembrem disso, né? Quer dizer, na verdade, você fica protegendo pessoas que não cumprem normas, por exemplo, e procedimentos, seja de segurança, sejam códigos de ética, códigos de compliance, seja o que for, né? Você fica poupando essa gente, aquilo vai se alastrando. Ele diz assim: um general não consegue mais segurar a tropa se ele não fizer, né, punições exemplares. Essa é a arte de manobrar grandes massas humanas, diz ele aqui, ó. Em noite de combate, portanto, faça uso abundante de sinais luminosos e tambores. Durante o dia, bandeiras e flâmulas, como meio de influenciar os ouvidos e os olhos do seu exército. Quer dizer, veja que ele fala aqui no endomarketing. Muitas coisas do livro A Arte da Guerra, ele usa para influenciar os próprios soldados. Sabe? Ele faz uma série de movimentos, de manobras, etc., que é o caso aí do capítulo 7, que é para os seus soldados ganharem confiança, para os seus soldados, né, ganharem... Então, ele fala aqui, né, no combate, um espírito corajoso é tudo. Né? Ora, o primeiro toque de tambor é para... Olha que coisa interessante. O primeiro toque de tambor é para criar esse espírito de força interna. Né? Mas com o segundo, ele murcha, e no terceiro toque ele já desaparece. Ataquei quando o espírito dele estava em baixa e o nosso no auge. Daí nós termos vencido.
a utilidade de um exército, uma poderosa tropa de 1 milhão de homens, fica na dependência de um só homem. E essa é a influência do Espírito, quer dizer, ele sabia a hora exata, né? Ele conta essa história toda. Ora, o espírito de um soldado é agudíssimo pela manhã. Olha, essas coisas práticas que ele dá, né? O espírito de um soldado é agudíssimo pela manhã, ao meio-dia começa a enfraquecer e ao anoitecer sua mente está apenas voltada para o retorno ao acampamento. Um general esperto, portanto, evita um exército quando de espírito agudo, mas ataca-o quando moroso e inclinado a retornar. Essa é a arte de estudar os humores do inimigo. Disciplinado e calmo, o general espera a chegada da confusão e do rebuliço entre o inimigo, e esta é a arte de conservar o autodomínio. O que ele diz é o seguinte, quer dizer, como ele sabe, né, que de manhã os soldados estão mais prontos para a guerra, né, até ele espera, ele conversa com o seu grupo, ele anima o seu grupo ao contrário, falando, olha, vamos esperar, porque o inimigo, no final da tarde, estão loucos para voltar para o acampamento, e aí a gente ataca, né? Não se meter com o exército retornando ao lar, ele diz também, ao lar, isso quando está voltando da guerra. Porque um homem cujo coração está voltado para lá, para o seu lar, para a sua casa, lutará até a morte contra qualquer tentativa de impedi-lo, tornando assim um adversário perigoso demais para ser agarrado. Quando cercar um exército, deixe uma saída livre. Olha para quê, gente? Isso não significa que permita ao inimigo fugir. O objetivo é fazê-lo acreditar que é um caminho para a segurança dele, evitando que lute com muita coragem e desespero de quem não ter saída, pois não se deve pressionar demais o inimigo desesperado. E o que ele faz? Ele dá aquela saída, mas ele espera o inimigo depois da saída lá. Né? Então, essa é a... Então, gente, essa coisa, né, da arte, da guerra, né, é fundamental para a gente entender. Amanhã nós vamos ver esses outros, ao 8, a variação de táticas, né, o exército em marcha, né, o 9, o terreno, as 9 situações, né, o ataque pelo fogo e o emprego de espiões. Mas eu queria agora dar algumas dicas minhas para vocês, antes da gente terminar hoje, que tem a ver com o livro, e depois a gente amanhã vê outras. Vamos lá. Né? O primeiro é esse daqui, ó. No Brasil, a gente é louco para fazer sem planejar, e isso é um retrabalho, é custo dobrado, é uma perda de energia, pessoas se agastam, né? Ficam agastadas por falta de planejamento. Agora, eu sei que muita gente já foi enganada com planejamentos muito sofisticados que não serviram para nada, mas existem metodologias simples e eficazes de um planejamento para a sua empresa, para a sua vida, para você. Sem planejar não vai dar certo. Sem planejar você entra no efeito manada, você vai com a boiada e você, quando chegar lá, vai pensar, será que esse era o caminho que eu deveria ter percorrido? Então, planeje antes. Pense num planejamento simples e eficaz para você, para a sua empresa, para a sua vida. Pense nisso. Sucesso. Tá vendo? Aí alguma coisa da arte da guerra também. Olha outro, vamos ver. Decisões emocionais nunca dão certo. Cuidado quando a emoção assume o comando. Cuidado quando a razão fica em segundo plano. Cuidado quando você toma aquela decisão na explosão de uma raiva, na explosão de uma paixão. Sabe, gente? Muita história, sabe, foi jogada fora, foi desrespeitada por uma paixão do dia para a noite, por uma emoção muito grande, casamentos desfeitos, empregos jogados fora, não é verdade? Quantos erros e que depois vão trazer um arrependimento brutal para a gente, porque a gente não teve a tranquilidade de deixar a razão assumir. Quando você tiver
sob o impacto de uma forte emoção, saia, pare, vá num canto, faça uma lista de prós e contras, sabe, esfrie a cabeça e depois decida. Cuidado com decisões emocionais. Pense nisso. Sucesso. A primeira vez que eu li... Eu queria comentar com você que talento só não basta, gente. Olha, eu conheço muita gente talentosa que não desenvolveu o seu talento e, portanto, não tem sucesso. Não é sucesso para os outros, é sucesso para si mesmo. Quer dizer, então, talento só não basta. Se você tem um talento, e com certeza você tem um talento, desenvolva esse talento, estude, vá fundo, se comprometa, trabalhe esse talento para que ele possa realmente fazer o que ele precisa fazer, que é fazer o bem para a sociedade, o bem para outras pessoas. Toda pessoa talentosa tem essa função, é desenvolver o seu talento para o bem da sociedade. Então, gente, talento só não basta. Não se esqueça disso. Se você tem um talento, desenvolva esse talento, estude, trabalhe, vá fundo, porque aí sim você está cumprindo o seu dever, que é usar o talento que Deus deu para você em benefício da sociedade. Pense nisso, querido. Sucesso. Gente, eu li esse livro, né, a primeira vez em 1969, né? E daí nós fizemos vários seminários sobre esse livro, e ele fala muito isso, né? Quer dizer, se você tem alguém talentoso na sua empresa, você faça de tudo para que esse talento se multiplique, né? E não perca muito tempo com pessoas que não têm talento, porque ele é muito direto, né? Então, é muito interessante. Olha, outro conselho aqui. O Deus da oportunidade é um atleta que passa correndo. E ele é careca e só tem um chumaço de cabelo na testa. Se você não agarrar, não olhar de frente, se você perder a oportunidade, você nunca mais a recuperará. E às vezes a oportunidade, diz a mitologia grega, o Deus da oportunidade passa tão correndo que você nem percebe, nem viu. É preciso estar atento, estar preparado para as oportunidades. Será que você está estudando inglês? Será que você está aprendendo espanhol? Será que você está se preparando? Será que você está sendo alguém realmente disposto a estar preparado quando essa oportunidade aparecer? E será que você está atento às oportunidades que existem e que você não está enxergando? Pense bem, esteja sempre preparado, porque a oportunidade passará correndo. E se você não estiver preparado, jamais a agarrará. Pense nisso, querido. Sucesso. Tá vendo? Então, a oportunidade... Olha, gente, é preciso ter foco no essencial. Quantas vezes você está se sentindo usado, utilizado, você perdeu o foco, você, na verdade, perdeu o pé. Você entrou naquele tsunami, naquela onda grande, você não sabe mais, você não acha mais o pé. Por quê, gente? Porque você não decidiu claramente qual é o essencial na sua vida e não deu foco naquele essencial. E você tem que ser capaz, não é fácil, ninguém diz que é fácil. Você tem que ser capaz de dizer não para tudo aquilo que tira você do essencial, do foco, daquilo para onde você quer chegar. Atalhos que tiram você do caminho, que desviam você de onde você quer chegar. Pense nisso. Pense primeiro, o que é essencial para você? Segundo, você tem a vida alicerçada em valores e princípios elevados? Terceiro, você dá foco no essencial? Pense nisso. Sucesso. Então, gente, mais um aqui, olha lá. Aquilo que ele fala, de estudar o inimigo. Muita gente me pergunta o que vai acontecer no pós-pandemia. A gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa, com certeza, a gente vai ter que fazer mais, que é estudar clientes. Gente, a gente estuda produtos que a gente vende, que a gente trabalha, conhece os produtos da empresa da gente, poderia conhecer mais, mas dizer que não conhece é exagero. A gente pode até conhecer o mercado da gente. Se eu vendo produtos hospitalares, por exemplo, eu sei onde estão as clínicas, os hospitais, ou meus clientes, ou prospects, ou futuros clientes.
O que eu preciso aprender é estudar cliente, gente. Eu tenho que estudar um por um. Não há dois clientes iguais. E agora, ainda mais as diferenças individuais, as customizações, sabe, a alfaiataria na venda, no atendimento ao cliente vai ficar mais importante. Então pense nisso, estude cliente, sabe, entre lá no site da gente que você está vendo aí, veja Projeto Cliente, entre no Livraria Marins, nós temos um livro Projeto Cliente, mas o que eu quero pedir para você é que daqui para frente a diferença vai estar positiva nas mãos de quem souber o que eu quero, como eu quero, onde eu quero, de que maneira eu quero, como eu posso pagar, ou seja, quem me estudar. Quem estudar melhor o seu cliente, vencerá. Pense nisso. Sucesso. Tá vendo, gente? Então, é isso aí. Né, a coisa da informação, né? Eu quero convidar que é você... aquele do projeto cliente aqui também, né? Então, gente, era isso hoje, isso que eu queria, né, comentar com vocês hoje. Eu sei que quando a gente estuda um livro assim é meio pesado, né? meio chato às vezes, mas vale a pena, né? Se a gente tiver essa visão diacrônica, essa coisa de que, né, quanto esse livro de 2.500 anos influenciou líderes, influencia líderes até hoje, né? Quantos conceitos modernos, atuais, a gente está vendo e que estão aqui nesse livro de 500 antes de Cristo, ver se pode, como que pode, né? Conceitos de meritocracia, conceitos de informação, conceitos, né? E aplicados à guerra, né? E que a gente consegue trazer para a nossa realidade. O projeto cliente lá do pessoal lá da Val Alimentos, aí do Valdor. Obrigado, querida. É esse livro aí mesmo. Né? A gente, porque tem que estudar o inimigo, tem que estudar o mercado, tem que estudar. Se a gente tiver e por isso que o livro fala, né? Uma metodologia, porque tem que ter método, que é o que ele fala aqui, né? Na Arte da Guerra. Gente, alguma coisa aí? Algum comentário? Alguma coisa? Falem aí. Tudo bem? Tranquilo, tudo bem, muito bom. Parabéns, então, obrigado. Amanhã, 7h15, amanhã a gente comenta mais coisa, né? Nós já estamos no capítulo aqui 8º, nós vamos para o 8º, né? E daí vai até o 13. Mas vocês vão dar muita risada no último capítulo, porque vocês vão falar assim, meu Deus, parece que todo político usa essa arte da guerra, né? Espião, quer dizer, manda o cara lá ver o que o outro está falando, o que o outro está dizendo, vem aqui, conta lá, faz uma fofoca aqui, eu falo uma coisa que não é aquilo, para você pensar que é, e aquela confusão toda, né? Isso tudo está aqui na arte da guerra. Tá bom, gente? Até amanhã, se Deus quiser. 7h15 eu abro aqui, né? E amanhã eu já mando para vocês essa primeira aula aí. Tá bom? Combinado. Gente. Valeu, professor. Boa noite. Abração. Boa noite.